A gente sonhou em velejar o mundo de maneira sustentável, movidos pelo vento e pela liberdade. A realidade? Estamos gastando uma fortuna com gasolina e poluindo o planeta. Nesse episódio, acompanhe a épica travessia de Amsterdã até o mar aberto e o nosso pior investimento na vida a bordo. Esse é o Canaloa e esses somos nós, Giovanni e Priscila. Somos uma jovem família brasileira que se mudou para um catamarã Warren Chic 38, que estava na Holanda, com a nossa filha e os nossos gatos, e soltou as amarras para uma viagem de volta ao mundo. E se em algum momento o medo da vez foi sobre como seria atravessar Amsterdã com o nosso barco, em meio a inúmeros navios enormes e com cruzamento de balsas em alta velocidade, a realidade se mostrou bem imprevisível. Os marinheiros nos Países Baixos estão tão acostumados ao volume de barcos que você é praticamente magnetizado ao fluxo, tudo vai se encaixando. Vindo de uma cidade como São Paulo, que tem seus rios completamente poluídos ou enterrados sob o concreto, atravessar a capital de um país com o nosso barco, vendo a cidade de um ponto de vista totalmente diferente e se misturar ao cotidiano local de uma das cidades mais aquáticas do mundo é épico. O contraste nas formas de deslocamento urbano entre São Paulo e Amsterdã expõe filosofias de vida e relações distintas entre o ser humano, a cidade e a natureza. Em São Paulo, a cidade se expande como um organismo de asfalto. O carro, rei incontestável, representa a autonomia individual, mas também a fragilidade de um sistema que colapsa diante de engarrafamentos e da poluição. As raras e quase esquecidas possibilidades aquáticas, como o Rio Tietê ou Pinheiros, são meros canais de escoamento, negando sua vocação natural para o trânsito, vida animal e lazer. O rio, que em outros tempos foi um caminho e que por povos ancestrais é tratado com parentesco e reverência, tornou-se um obstáculo, uma cicatriz na paisagem urbana. Já em Amsterdã, a água é o tecido conectivo da cidade. Os canais não são apenas um cenário pitoresco, mas um modo de vida. O barco, em suas múltiplas formas, é uma extensão da casa, um meio de transporte e uma plataforma para a vida social. Se eu morasse em Amsterdã, com certeza teria um botinho e uma bike dobrável. Com esse combo se chega em qualquer lugar com a melhor das vibes possível. Nessa cidade, a água, em vez de ser um muro, é um espelho que reflete o céu, as casas e a própria história de um povo que soube coexistir com a natureza. Nessa travessia urbana é quase impossível ir à vela, porque não é permitido navegar mudando de direção para pegar o vento, e é preciso da passagem para as embarcações comerciais. Somente com condições de vento e maré específicas daria para fazer isso em linha reta, o que não era o caso porque a gente escolheu fazer o trajeto em um dia quase sem vento. Então fomos no motor mesmo. Motorar o veleiro tem sido muito mais constante do que havíamos previsto, muito mais caro e poluente também, mas as condições são tão extremas aqui que muitas vezes não há escolha. Nós sonhamos em conseguir trocar os motores do Canaloa por um sistema elétrico de propulsão limpa que nos traria autonomia infinita, teoricamente, e uma enorme economia. Mas, por enquanto, vamos nos motores de rabeta a gasolina mesmo. Dentro do nosso objetivo a médio prazo, que é chegar ao sul da Europa, tínhamos algumas opções de rota para escolher. Nós cogitamos fazer a Standing Mast Route, que é uma rota totalmente interna pelos canais holandeses, cruzando pontos basculares e eclusas, e que desembocaria na Bélgica. Mas acabamos desistindo pela largura do nosso barco, em comparação a alguns canais mais estreitos, e pelo alto custo de combustível que teríamos que ter
por ir motorando 100% do tempo. Outra opção seria cruzar somente o canal principal de Amsterdã até o mar aberto e de lá descer pela costa. Nós escolhemos fazer isso, mas como não queríamos estourar o nosso visto da área Schengen, optamos por cruzar o Canal da Mancha até a Inglaterra, fazer algum progresso latitudinal daquele lado e depois cruzar novamente para a Europa. No canal principal, que vai do Markermeer até Ismuiden, cruzamos somente uma ponte e uma eclusa antes de Amsterdã e uma eclusa final antes da Marina, que é na boca do mar, frequentada por enormes navios comerciais e de transporte de pessoas. A travessia urbana em si é bem curta e logo o canal se torna mais bucólico até a chegada em Ismuiden, onde colocamos o barco em água salgada pela primeira vez. Nossa janela de tempo para atravessar o Canal da Mancha, que é a nossa maior travessia em mar aberto até então, seria em 2 dias. Então tivemos somente um dia para fazer o procedimento de imigração, abastecimento e preparação final do barco. Foi um dia muito cheio e cansativo. Tivemos que caminhar 40 minutos até o escritório da polícia alfandegária para carimbar nossos passaportes de saída da Europa. Foi a primeira vez que fizemos esse procedimento via barco, de pegar o carimbo de saída e continuar no país, na confiança de que sairemos quando falamos que sairemos. Na volta para a Marina, passamos em uma loja de produtos para barcos e fizemos o nosso pior investimento até então. Compramos uma vara de pescar e algumas iscas na esperança de pegarmos alguns peixes e economizarmos na alimentação. A gente calculou que se pegássemos 9 peixes, o equipamento se pagaria. Mas toda a minha experiência de pescadora se resumia em ir a pesqueiros com meu pai quando eu era criança. E o Giovanni era vegano até pouco tempo atrás, então 0 experiência também, resultando num placar de 0 peixes pescados até então. Nós não comemos outros animais, mas chegamos à decisão de que, morando no mar, pescar e honrar a nossa própria caça seria a maneira mais sustentável de vivermos e nos alimentarmos. Na teoria faz muito sentido, mas talvez a realidade de ter que matar e limpar o bicho com as próprias mãos esteja me sabotando de conseguir pescar qualquer peixe. Ficou bem claro que pescar em alto mar ou em rio não é tão simples quanto em um pesqueiro. Vamos ver como a gente se sai mais pra frente. Cansados e ansiosos após um dia inteiro de muita correria, no dia seguinte acordamos às 5 da manhã para a nossa mais desafiadora aventura vivida até agora. A travessia do Canal da Mancha, de Ismuiden, na Holanda, a Lowestoft, na Inglaterra. Aproximadamente 110 milhas náuticas que contaremos no próximo episódio. O Diário da Imediata é uma maneira que eu encontrei de registrar, de rememorar e de compartilhar essas memórias, esses aprendizados dessa aventura que a gente está vivendo. Queria agradecer muito aos apoiadores que estão já chegando junto lá no Apoia-se, no Buy Me a Coffee, e dizer que quem quiser fazer parte dessa comunidade, se identifica com o conteúdo que a gente está produzindo e quer soprar um ventinho na nossa direção aí, que dá uma olhada aí nos links que vão ficar na descrição. E também que agora a gente lançou uma novidade, a gente tem uma lojinha do Canoa Canaloa
com produtos muito massa, que a gente tá fazendo com muito carinho. A gente espera que vocês gostem muito. Dá uma olhadinha lá. Tem camisetas, enfim, surpresa. Dá uma olhada, clica lá no link. Vem fazer parte aí junto com a gente. Até o próximo diário.